Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para... Pra lá, menino. Band FM, a sua rádio do seu jeito. Bom dia! Tudo com muita bem, alegria. Acabou o meu tempo. Você não aceitou? Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Não, Mal, você não vai vir mais na quarta-feira, tá? Vai rimar, muito bem. Bom dia pra você que tá com a gente aqui na Band FM 90,3. Hoje é dia 30 de setembro de 2020, o último dia do mês de setembro, entrando no mês de outubro. Amanda, a gente já tá no mês 10, não é isso? Gente, aí. Você é louco, velho. Já tá acabando o ano de 2020 mesmo. Ai, hoje eu tô cansada. Tá passando muito rápido o tempo, hein, Amandinha? Galera, Pois é. muito rápido. 2020 já já estamos foi. finalizando o mês de setembro, hoje é o último dia de setembro. Outubro começando com tudo. Tomara que tenhamos ótimas notícias aí para 2021. A gente tá na torcida também, né, pra vacina da Covid-19. E vamos, né, tentar voltar ao novo normal, uma vida mais equilibrada, porque também esse ano de 2020 a gente teve que se reestruturar completamente. Mas vamos que vamos, né, galera? Vai dar tudo certo, todos juntos. E nessa quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020, você é nosso convidado especial para ficar juntinho com a gente até as 11 horas da manhã, tá? Muito bem, nós vamos até às 11 horas da manhã e, como sempre, com o nosso tema Política em Evidência. Essa semana nós demos o pontapé inicial, início, né, das entrevistas com os nossos candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Recebemos na segunda-feira Eduardo Junqueira Dias. Ontem nós recebemos Heloísio Lourenço, né, doutor Heloísio Lourenço. E hoje nós receberemos Hércules Berlini Tassinari, do PTB. É isso aí, gente. Então participa com a gente, você manda a sua pergunta, a sua mensagem. Para questionar justamente aqui o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, nós receberemos todos os 9 candidatos ao pleito à eleição majoritária, né, Mandinha? É isso mesmo, né? Lembrando que o Hércules Tassinari, ele tem 67 anos, é engenheiro, já foi vereador, trabalhou com vários prefeitos aqui em Poços de Caldas. Ele já foi secretário de Obras e secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Também já foi vice de alguns candidatos, né? Já é a segunda vez que ele tenta aí a candidatura de prefeito em Poços de Caldas. Então, daqui a pouquinho, Hércules Tassinari vem bater aquele papo com a gente, falar sobre as suas propostas. Lembrando, né, que começou a campanha eleitoral aí dos candidatos aqui em Poços de Caldas, em todas as cidades. Então, nós do Grupo Ciof, como sempre, vamos aí apresentar para vocês os candidatos, trazer alguns questionamentos, qual a visão política que eles têm, né, e também de avanço para Poços de Caldas. E você pode questioná-lo, fazer suas perguntas, que na medida do possível a gente vai passando, né, Galo? É isso aí, a partir das 10 horas da manhã ele estará conosco aqui, conversando, trocando ideias e, claro, né, para que você possa aproximar em cada um dos candidatos a ideologia que você tem, que seja compatível com um deles, para que você exerça o seu voto consciente. Nosso principal objetivo é esse, trazendo os entrevistados, perguntando, questionando, conhecendo os candidatos à prefeitura, para que você também possa conhecer e possa fazer o seu voto consciente. É muito importante, viu, gente? Eleições 2020, eleições municipais, vão ditar o rumo de muitas situações a partir de 2021, até mesmo devido a essa situação de pandemia, muita coisa nova, muita coisa diferente. Então, Com certeza. você vai ficando informado e vai participando. O nosso WhatsApp é o 999795825, 9979-5825. Você pode mandar a pergunta que você quiser, alguma pergunta específica ou então alguma pergunta mais geral, para os candidatos que estarão conosco aqui junto ao Manhã Show. É e isso também, aí. ó, em breve a gente vai anunciar
que provavelmente nós continuaremos essas entrevistas também com os os candidatos a vice-prefeitos, né, Amanda? Bem isso, gente. Ó, só lembrando, né, que os convidados à Prefeitura de Poços de Caldas estão vindo por ordem alfabética. Começamos com o Eduardo Jonqueira, ontem foi Heloísio Lourenço. Hoje é Hércules Tassinari, amanhã a gente recebe o professor Flávio também para bater um papo com a gente. E vamos receber os 9 candidatos à Prefeitura e posteriormente aí os vices. Vamos conhecer os vices de todos os candidatos à Prefeitura. Muitos planos de governo e a gente quer saber também sobre as suas ideologias, como que vão tirar isso do papel, que é muito importante, não é, Galo? Com certeza. E claro, a gente tem muito recado bacana para você também, hein? A gente já começa falando da papelaria Artipel, Amanda Negrini. Ah, porque tá em festa a Papelaria Artipel neste mês de setembro. Está completando 48 anos, gente. Oh, yeah. Muita história. Então você pode aproveitar as promoções imperdíveis que eles prepararam pra você. Tem ofertas especiais em toda a loja. E olha só, dispenser Tilibra para Durex de R$ 49,90 por R$ 44,90. Pistola de cola quente Tilibra também de R$ 44,50 por R$ 39,90. E claro que toda festa tem seu favorito. O da Artipel é você. Passa em uma das 2 mega lojas, Assis 674 ou Rio de Janeiro 121. Lembrando, né, que também tem o site que você pode fazer seus pedidos, artipel.com.br ou pelo Instagram, @artipelpapelaria. Show de bola, dá um pulinho lá, são recados de primeira qualidade para você aproveitar aqui com o programa Manhã Show, Amanda Negrini. É isso aí, Galo. E falando sobre política, gente, vamos começar, né, comentando os dados aqui da nossa região. Por quê? De acordo com os dados disponíveis no site do Tribunal do Superior Eleitoral, até o momento, Poços de Caldas tem 290 pedidos de candidaturas cadastradas, todos eles aguardando julgamento, um aumento de 18 candidatos em relação às eleições de 2016, né? E agora, provavelmente a gente tem algumas mudanças. Para prefeito, são 9 nomes, como a gente já disse na disputa. Vice-prefeito também 9 nomes. E para vereador, 272 inscritos. Então, gente, dá uma acessada lá no TSE para você conhecer realmente, né, quem são os nomes aqui em Poços de Caldas. 5 candidatos buscam a reeleição, 1 na prefeitura e o restante na Câmara, né? Até o momento, nenhum candidato declarou o nome social. E aí, a corrida eleitoral em Poços de Caldas tem mais homens. Segundo os dados, são 67,6% do que as mulheres, que já aumentou, né? Significa aí, já somam 32,4%. O candidato mais jovem tem 20 anos e os mais velhos estão na casa aí dos 80 anos. A faixa etária com mais candidaturas é entre 45 e 49 anos, seguidas aí das de idade de 35 a 39 anos, tem 42 candidatos. E aí os candidatos que se declararam brancos são maioria aí no pleito também, 209, que correspondem a 72,07%, seguido dos que se declaram pardos, que são 51 aí, que representam 17,59%, e 22 negros, que respondem a 7,59%. Concurso superior completo. São 124 candidatos, né? 42,76% com o ensino médio completo. São 94 aí com o ensino fundamental completo, que correspondem a um pouco mais de 32%, e 8% com o superior incompleto. 19 disseram que tem o ensino médio incompleto e 14 o ensino fundamental incompleto. 11 lê e escreve, que corresponde aí a 3%. E as ocupações mais frequentes entre os candidatos também são empresários. 31 aí, que corresponde a 10%. Se declararam empresários. Servidores públicos, 23, que corresponde a 7,93%. Aposentados são 16, que são 5%. Comerciantes, 15, que também dá 5,17%. Advogado, nós temos 10 aí, que corresponde a 3,45%. Engenheiros são 9.
E outros aí que informaram as suas profissões já são 42 pessoas, que somam 14,48%. Então, gente, os nomes já estão lá. Claro que eles estão aguardando ainda, né, a candidatura, mas para a liberação do TSE para a candidatura, mas já estão todos disponíveis para a gente informar, saber um pouquinho, conhecer, porque já está na corrida eleitoral. Claro que as eleições só são em novembro, mas a gente precisa começar a entender. 1 mês e meio aí, mais ou menos, né? 1 mês e 15 dias. Então, gente, vamos nos atentar e entender um pouquinho sobre política, né? Com certeza. Ô, Amanda, é até curioso pra gente lembrar, porque eu sempre costumo brincar, né, que infelizmente a gente esquece muitas coisas das eleições passadas. Aquele exercício que eu sempre falo, que você se recorda em quem você votou na última eleição municipal, tanto para eleição majoritária quanto para eleição proporcional, ou seja, tanto para prefeito quanto para vereador. Nós tivemos, viu, muita gente falando, nossa, mas 9 candidatos esse ano. Você lembra que há 4 anos atrás foram 8 candidatos, viu, Amanda? Então não teve tanta diferença assim. Só para você lembrar, ó, eleito foi no caso Sérgio da Copossos, né, na oportunidade. Em segundo tinha ficado Heloísio. Depois Paulinho Coruminas, teve também Regina Cioff, Valdemar Ademarzinho também tinha se candidatado na eleição de 2016, Ricardo Senegal, Canjiquinha e Rovilson de Lima. Então foram esses os candidatos da eleição de 2016, viu, gente? Mais no sentido de você poder relembrar aí dos candidatos, né? E muita gente também fica pensando, nossa, em questão de vereador, quantos votos que o vereador teve e tudo mais. Também só para você ter uma perspectiva, todos os nossos vereadores eleitos, né? Na eleição passada nós tínhamos ainda a questão da coligação, então alguns que nem tiveram tantos votos quanto outros e conseguiram entrar. Mas o mais votado na eleição de 2016 foi Pastor Wilson com 2.347 votos, depois veio Lucas Arruda com 2.280 votos, Ricardo Dazelli com 2.064, Álvaro Canhane 1.990, Gustavo Bonafé 1.823, Joaquim da Farmácia 1.369 votos. Esses são números que nós tivemos em 2016. Também tivemos ali a Cissa com 1.291, Antônio Carlos com 1.266, Paulo Tadeu 1.252, Lígia 1.109 votos. Aí tivemos algumas pessoas que foram bem votadas, porém não entraram devido à questão da coligação. Depois nós tivemos Marcelo Luz e Vida, Marcos Sansão, professor Carlos Roberto, alguns também que assumiram secretarias e tudo e não continuaram na Câmara. E aí entraram também Mauro Ivan com 631 votos e Fábio Camargo teria entrado também com 627, porém ele também assumiu um cargo público, né, na administração atual. Então foram esses os votados, né, no ano de 2016. É importante a gente lembrar, eu acho que é um exercício que nós temos que fazer sempre, lembrando em quem você votou para a vereança, em quem você votou à prefeitura também. E não só apenas nesse sentido, mas há 2 anos atrás, você se lembra para quem você votou? Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, né? São muitos cargos que a gente vota e que muita gente nem lembra, né? Como é que você vai cobrar a pessoa se você nem lembra em quem que você votou? Sim. Não é verdade? E a gente tem que lembrar também que eles estão nos representando, gente. Essas pessoas trabalham pra gente. Então a gente precisa cobrar, entender o que tá acontecendo pra gente ter um Brasil melhor, pra gente ter uma cidade melhor. E a gente realmente cobrando e fazendo a diferença, essas pessoas, elas trabalham de alguma outra forma. Claro que muita gente tem boas intenções, mas a gente tem que estar ali, né, cutucando e sabendo que o povo não é bobo mais não, porque essa é a diferença pra gente ter um mundo melhor, uma cidade melhor, um Brasil melhor e a gente começar a fazer diferente, né? Verdade. Amanda, só pra gente fechar o nosso tema eleições. É muito bacana bacana entre aspas, né? É muito curioso esse dado que a gente traz, mais de 100 cidades terão um único candidato a prefeito na disputa nesse ano. Ou você vota nele ou nele mesmo. Ou exato. Vota, né, amor? Se tiver um voto, ele tá eleito, viu, gente? Municípios são pouco populosos, tem até 25 mil eleitores, tem no Rio Grande do Sul, em Minas, no Paraná. É o maior número de cidades com um único candidato. Ao todo são 107 cidades dos 5.568 municípios onde haverá eleição municipal, né? Então, só para você ter uma ideia... dos municípios, lá na Bahia, Licínio de Almeida, tem o Dr. Fred, ele é o único candidato, são 9.800 eleitores, né, são relativamente poucos eleitores. Pra gente falar de Minas Gerais, deixa eu ver se a gente conhece alguma cidade aqui. Carmo do Cajuru, não conheço não, Itinga, Araponga, eu já ouvi falar esse nome dessa cidade, só tem um candidato.
Pintópolis Essa também. eu não conheço também. A Ai, meu cidade de Deus, Mau você Mau, tá ele veio de brincando. lá. Pior que é isso mesmo o nome da cidade. Piranguçu, gente, também não conheço. Aguanil já ouvi já. falar, tem 4 mil eleitores É só. aqui no sul de Minas. Ibitura de Minas, ó. Olha! Só tem um candidato, o Alexandre, do PROS. Também Caramba, são hein? um pouco mais de 3 mil moradores, pouca coisa. Monjolos, vamos ver, Japorã, Alcinópolis, aí agora já vai entrando aqui Mato Grosso do Sul. Então, temos algumas cidades aqui de nosso país, viu? Mais de 100 cidades que terão um único candidato, viu? Os municípios têm em diversas variações, diversos estados, né? E lembrando que você vota é aquela, só tem tu, então vai tu mesmo, né? Não tem o que fazer não, meu querido, é só um candidato para a prefeitura. Viu? Então, nós que temos a oportunidade de escolha, aí, galerinha, gente, vamos pensar escolher. direitinho, tá? Maravilha. Amanda, vamos dar aquele recado bacana para todo mundo? Da onde Quero agora? falar agora da Drogaria Americana. A rede de farmácias do seu jeito. Maravilha, e todo dia tem alguma oferta nova, hein? Sabe o que tem hoje lá? Essa você gosta, hein, Amanda? Que? A Quarta Beauty. Adoro os Isso produtinhos aí. maravilhosos. Protetor barato, o que mais que tem aí? Ó, de tem bom? protetor solar toque seco facial FPS 60 Quanto? por R$ 39,90. Gente, tá muito barato, Isso, tá? e tem também FPS 70, 200ml por R$ 64,90. E Claricure facial por R$ 19,90 cada. Ofertas ajudada válidas na pele. somente hoje, hein? Então você tem que dar um pulinho hoje na Drogaria Americana. Ah, Galo, não quero sair de casa. Então você entra em contato pelo telefone 3722-6340, WhatsApp 998239854. Fone 37148363, WhatsApp 988622111, são vários contatos. A dica que eu te dou é que você segue também a Drogaria Americana, viu? Tem todas as ofertas e tem coisa nova lá também, cashback, inclusive. Comprando com cartão Fidelidade, você soma pontos e ainda recebe parte do dinheiro de volta. Olha que legal, hein? Show de bola. Drogaria Americana sempre inovando em 4 endereços. Na Avenida João Pinheiro, na Avenida José Remígio Prézia, Francisco Sales e também na Rua Assis Figueiredo. Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. Arrasou. Tem intervalinho pra gente fazer, música pra gente cantar? Ai, Minduim. Minduim, menina linda. Vem pra cá. Chega aí. Manhã. Aqui na Band FM, aquele salve, aquele muito obrigado pela sua parceria de sempre, beleza? E, gente, eu já quero dar um recado agora, nós vamos lá para Troiane Rolamentos, é isso aí, a Troiane Rolamentos sempre com você e funcionando normalmente, tomando todas as medidas preventivas para melhor atendê-los e com grandes promoções. Se você preferir ficar em casa, entre em contato pelos telefones 3722-1509 ou 3722-3309. Nós entregamos para você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para seu veículo. Parcelamento em até 10 vezes no cartão. Atendimento de primeira qualidade. Se preferir, você entra em contato pelo telefone. A Troiane fica na Rua Marechal Deodoro, 930. Telefone na tela para você aproveitar. Grande parceira aqui do Manhã Show. Ó, daqui a pouquinho estaremos com o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Hércules Bellini Tassinari, e justamente para que ele possa acompanhar, para que você possa acompanhar também todas as ideias, todas as propostas por parte deste candidato à prefeitura de nossa cidade, hein, gente? Então, nós vamos juntos até às 11 horas da manhã com as principais notícias e informações também, não é isso, Amandinha? O pessoal pode participar aí, gente, com a gente também no 99979-5825, 9979-5825, Amandinha. Participa com a gente e, ó, vamos comentar, né, de uns assuntos mais falados nas redes sociais de ontem, do nosso presidente Bolsonaro, que ele assinou a lei dos cachorros, dos animaizinhos. É verdade. E o Bolsonaro, gente, ele tava com o cachorro no colo, né? Ele latiu, brincou, tá muito bem ontem. O que será que tava acontecendo? Mal. E, né, chamada de Lei Sanção, que estabelece penas mais duras para quem praticar maus tratos a animais com um cachorro no colo. Durante a cerimônia realizada ontem, o chefe do executivo fez uma piada e tentou se comunicar com o animal. Ele falou assim, eu não sei se o Sansão vai entender, mas au significa parabéns.
Um minuto de silêncio pra ele, Mal. E aí, ele falou assim, eu não vou falar muito, fiquei 15 anos a serviço do Exército Brasileiro, todo mundo que ficou um ano, que seja, sabe, que não existe um quartel no Brasil onde não tem um cão, 2 ou até mesmo uma matilha de cães. Esses animais são sempre bem-vindos neste meio. Acima de tudo, quem não demonstra amor por um cão, não demonstra amor por quase nada nessa vida, disse o Bolsonaro. E aí, durante o discurso, né, ele assumiu ter sido pressionado pela primeira-dama, pela Michelle Bolsonaro, a sancionar a lei. Ele falou que nunca teve dúvidas ao sancionar esse projeto ou não, até porque ele ficou sabendo dele através da primeira-dama, que perguntou em casa, já sancionou? Respondi que ela estava parecendo Guedes, que sempre faz isso com os projetos que têm a ver com a economia. O Paulo eu obedeço, quem dirá você? E aí o presidente parabenizou a esposa pela participação nas redes sociais, apoiando esse projeto. O Bolsonaro também afirmou, né, que se o cidadão não sabe tratar bem um cão ou um gato, basta não o ter em casa. E segundo ele, né, a pena de maus tratos será compatível à agressão. E durante a cerimônia, também tivemos aí o autor da lei, que é o deputado federal Fred Costa, que presenteou o presidente com uma camisa do Clube Atlético Mineiro, aqui da nossa região de Minas Gerais, né? Fato é que a gente fala sobre essa lei que é muito importante mesmo, quantos maus tratos animais a gente presencia, ou então, né, quando a gente tem cachorro em casa, não alimenta, fica aquele tanto de cachorro, então realmente as pessoas podendo pegar uma penalidade maior, contribui e muito, então faça denúncias, realmente colabore aí, né, porque se não é pra você ter um animal, a gente fala também da castração, que é muito importante, se não é pra você ter um cachorro, também não maltrate, não faça nada de mal e tenta colaborar de alguma forma. A gente também parabeniza, né, tantas ONGs, tantas instituições que têm um trabalho muito bacana aí com cachorros, ou com gatos, ou que fazem a doação, né, também, e a adoção, que você pode de alguma forma contribuir e ajudar um animalzinho aí na vida, né, Galo? Com certeza, viu? Então essa foi uma boa medida que a gente coloca e acima de tudo, né, gente, eu acho que é ter essa consciência, ter esse amor ao próximo, amor ao animal também, acima de tudo. Eu acho que todos deveriam ter essa consciência e acabar com qualquer situação de maus tratos, qualquer problema que infelizmente muitos são registrados aqui em nosso município também, né, Amanda? É isso aí. E Galo, antes de você dar um recadinho do coração, também vamos comentar sobre um dos assuntos mais comentados do mundo dos famosos. Vamos. Ela voltou e voltou com tudo, né? Anitta causa todo dia praticamente. E aí, claro que ela não resistiu e deixou uma cantada na nova foto postada pelo cantor colombiano Maluma. Poucos minutos depois de ele fazer uma postagem em seu Instagram, ela deixou o comentário: seu gostoso. Aí, né, citando a letra do funk Rebola e Joga do MC Juninho e também de alguns outros DJs lá. Anitta e o Maluma já chegaram a ficar no passado. Eles se conheceram em 2016, quando fizeram uma parceria na música Sim ou Não, com direito a clipe cheio de cenas quentes. E aí, durante uma entrevista no início de 2020, a brasileira confirmou que eles chegaram a ficar, além de mencionar outros nomes que ela já tinha pegado, né? E inclusive o Neymar. Fato é que a Anitta agora surgiu loiríssima também nas redes sociais, né? Mudou todo o cabelo, tá toda platinada, bem mais magra. E agora todo mundo está imitando aí, quem sabe, este casal Anitta e Maluma. Bonitos, né? Dois latinos. Quem sabe? Quem sabe, Brasil? É, isso aí. Vai, vamos lá, vamos dar um recado pra você. Ai, gente chata, mundo! Ai. Vamos falar da BRZ Empreendimentos agora, Mandinha. Vamos fazer entretenimento nesse programa. Ó, chegou a ser a sua vez de ser prêmio com a BRZ, tá? Aqui em Poços de Caldas, lançamento do portal Estância das Águas da BRZ. E ó, é uma oportunidade incrível. 2 quartos premium com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Além, claro, de muito conforto, qualidade de vida e segurança para você e sua família. Tudo isso, gente, a 3 minutos do shopping e a 6 minutos do centro. E claro que é a sua chance de morar perto de tudo o que você precisa. Então tem oferta especial para as primeiras 140 unidades. Tem
Tem ITBI e registro grátis e condições especiais de parcelamento. Então consulte as condições. Só você ligar no telefone 3014-0223 ou acessar brzempreendimentos.com e visite o apartamento decorado que fica lá na rua Cis Figueiredo, 1495 no centro. E atendimento com horário marcado, seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Venha ser premium com a BRZ. É isso aí, viu, gente? Ó, a gente tem mais um intervalo pra ser feito, pra cantar, pra dançar. Daqui a pouquinho estaremos também aqui no programa com Hércules Bellini Tassinari, ele que é candidato à Prefeitura de Poços de Caldas. E claro, você participa com a gente, você manda a sua mensagem, a sua pergunta, porque nós iremos receber todos os 9 candidatos à Prefeitura de Poços de Caldas. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Manhã Show Band FM. A Prefeitura de Poços de Caldas, hein, gente? Então participe conosco, estaremos daqui a pouquinho aqui com o Hércules Bellini Tassinari, ele que é candidato à Prefeitura pelo PTB, o PTB que vem com chapa pura para o ano de 2020. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais sobre o candidato. E ó, quero dar um recado pra você, a gente vai dar um pulinho, sabe onde, Amanda? Na Algar Telecom, isso aí. Promoção boa, galera. Pra você que gosta de falar muito no celular e usar muito seu pacote de dados, eu tenho uma novidade pra você, hein? Chegou o pré 30 dias da Algar Telecom. É o inacreditável mês conectado Algar Telecom, uma recarga de apenas R$20. Você tem por 30 dias 4 GB de internet, chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. Se você ainda não tem o chip pré da Algar, corra e aproveite até a loja Mania Celulares na Avenida Eduardo Luciano Marras, 180 no Conjunto Habitacional. Fala com Elisa que vai fazer um grande negócio para você. Recarregue R$20 e fique um mês conectado. Consulte o regulamento em algartelecom.com.br, Amanda. É isso aí, galerinha. Vai mandando mensagem pra cá no 0359-9979-5825. Faça sua pergunta aí aos candidatos, né, à Prefeitura aqui de Poços de Caldas. Daqui a pouquinho o Hércules Tassinari vem bater aquele papo com a gente. E agora vamos girar o noticiário. Bora lá. Band Notícias. Atualizando todas as notícias aí do sul de Minas e também interior de São Paulo, as principais informações você fica sabendo aqui no Manhã Show na Band FM. A gente começa falando do interior de São Paulo. Olha essa história, gente. Teve uma briga em Araras que terminou com 2 travestis esfaqueadas na noite de ontem. Tá louca, que isso? Elas foram socorridas para a Santa Casa. Segundo a Guarda Civil Municipal, o caso aconteceu por volta das 7h30 da noite. Uma travesti foi encontrada com ferimento no pescoço e ela contou que foi esfaqueada. Foi socorrida pelo SAMU para a Santa Casa e ela contou que foi ferida por uma outra transexual. De acordo com a guarda, testemunhas disseram que viram uma briga, né, entre a trans e 2 travestis. A trans chegou à delegacia com um ferimento na perna e foi presa em flagrante. Já a outra travesti foi ferida por uma facada próxima ao pulmão e também foi socorrida para a Santa Casa, onde permanece internada. Então esse destaque aí do interior de São Paulo que a gente traz, realmente muita violência acontecendo aqui na região, né? Também falando de Passos aqui no sul de Minas, 2 pessoas também foram encontradas mortas na zona rural de Passos aí ontem. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 61 anos e a mulher de 42, eles foram localizados com sinais de violência. E a Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Militar explicou que eles foram encontrados por uma testemunha que achou estranho não ter visto o homem que trabalhava como caseiro na propriedade pela manhã no local. E aí a testemunha ainda, segundo a polícia, disse ter tentado chamar o caseiro, que também não respondeu. E aí com isso ele ligou para o proprietário do local, que indicou para que a janela da casa onde o caseiro morava fosse arrombada. Ao fazer isso, a testemunha viu o corpo da mulher com um fio enrolado na cabeça. Já o homem, conforme a testemunha, disse à polícia que ele foi localizado logo em seguida na parte externa da casa com uma camisa cobrindo o rosto.
Uma moto que seria do homem foi levada do local, além do celular dele. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Que história aí, né? Em Passos, aqui no sul de Minas. Agora vamos falar de Eloy Mendes. Eloy Mendes, aí a Polícia Civil identificou ontem um suspeito de pichar as paredes da Câmara de Vereadores de Eloy Mendes e deixar um simulacro de bomba relógio no local. Nossa. Ele havia feito as pichações e deixado o objeto na última sexta-feira. E aí, de acordo com a Polícia Civil, o suspeito é um homem de 26 anos. Ele é de Eloy Mendes mesmo, que fica ali do ladinho de Varginha. Ele é estudante de arte dramática em São Paulo e, segundo o delegado, ele confessou que fez as pichações e disse que elas não têm relação com eleições municipais. Conforme o suspeito, ele disse à Polícia Civil a intenção era reivindicar apoio maior do poder público às artes e à cultura da cidade. Mas não é fazendo pichação, né, gente? E deixou Para de uma ser bomba louco. lá também. Então, e aí o delegado explicou que ele não possui antecedentes criminais e destacou que ele deverá prestar serviços comunitários ou pagar aí um pagamento de dinheiro à vítima, seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social. E a depender do que for proposto, né, pela Promotoria da Justiça de Eloy Mendes. Mas que história, né, desnecessária. Tá Também, gente, vamos falar sobre um outro caso que aconteceu aqui na nossa região. 2 suspeitos aí de integrarem uma organização criminosa que praticava roubos à mão armada no sul de Minas. Eles foram presos ontem. Eles estavam no interior de São Paulo, em São José dos Campos, e a Polícia Civil, né, de Minas Gerais cumpriu os mandados de prisão. Os detidos foram encaminhados a um presídio de Santa Rita do Sapucaí. Um terceiro suspeito de integrar a organização já estava preso, né? E eles, o que aconteceu? O trio tem 32, 36 e 37 anos e, de acordo com a polícia, eles são suspeitos de realizarem crimes na zona rural de Camanducaia, aqui no sul de Minas, e em cidades vizinhas. Segundo a polícia, eles rendiam os moradores e funcionários de propriedades rurais e, em meio a ameaças com armas de fogo, levavam tratores, veículos, maquinários agrícolas e eletrodomésticos. As investigações começaram há 9 meses e, nesse período, né, a polícia afirma que foram recuperados 3 tratores, 2 veículos e também um caminhão. Esse crime que aconteceu em Camanducaia. É isso aí, Amanda, antes de você concluir o nosso giro, eu quero só dar mais um recado aqui para quem está nos acompanhando. Há 175 anos de história que passaram por muitas gerações e ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história. Dessa vez em Poços de Caldas, mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, empregos sendo gerados. Em Poços ganha uma plataforma de investimentos como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e venha ser Safra. Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, no Jardim dos Estados. Telefone 3114-0209. Pode fechar, Mandinha. É isso aí, gente. Falando da Covid-19 aqui na nossa região também, claro que a gente atualiza para vocês todos os dados, porque tivemos mais 5 mortes e outros 165 novos casos de Covid-19 que foram confirmados aqui no sul de Minas ontem pela Secretaria de Estado de Saúde, né? E aí, com esses dados, tivemos novas mortes em Extrema, também Itaú de Minas, 3 Pontas, mas também tivemos confirmações em várias cidades, como Pouso Alegre, Varginha, Santa Rita de Caldas, Borda da Mata, Campestre, aqui em Poços de Caldas, Jacutinga também, né? E aí, conforme o boletim do estado, Pouso Alegre lidera a lista de casos na região, com 2.737 registros, 158 mortes. Também Extrema tem 2.255 casos, com 25 mortes. Itajubá tem 1.361 registros, com 45 mortes. E Poços de Caldas é a quarta cidade aí com mais casos, tem 1.196 casos, com 35 mortes, né? Então a gente atualiza para vocês também todos os dados. E falando sobre aqui Poços de Caldas, a partir de amanhã, a Prefeitura de Poços de Caldas vai retirar as barreiras sanitárias montadas nos acessos da cidade desde o início da pandemia do coronavírus, com o objetivo de reduzir os casos de transmissão. O último dia de funcionamento é hoje. Poços de Caldas é a única entre as maiores do sul de Minas que ainda tem as barreiras, né? Atualmente, os fiscais param os veículos com placas de outras cidades para medir a temperatura dos ocupantes
e, segundo o município, a ação não é mais necessária. Os bloqueios foram instalados em março e no início eram restritivos, com proibição de entrada de pessoas de outras cidades. E aí, no final de agosto, com a liberação do turismo, passaram a ser barreiras sanitárias que apenas faziam controle, né? E aí, de acordo com o município, os fiscais agora irão trabalhar dentro do município, onde há pontos com um fluxo maior de pessoas. E a partir de amanhã também, né, nós já temos a liberação dos bares aí, que os músicos vão poder, as músicas ao vivo que vão poder ser tocadas nos bares. Mas apenas até 3 pessoas, né? As bandas não serão bandas, Pode apenas 3 músicos. Ou individual, ou duo, ou trio, Isso né? aí. Entre as bandas, utilizando o face shield, distanciamento também sendo respeitado, tudo isso nesta flexibilização que nós tivemos. Fechado, Amanda? E é isso aí, galerinha. Sempre nos atentando. Estamos super na Covid ainda. Higienização necessária, álcool em gel, máscara, evitando aglomeração e cada um fazendo a sua parte. Todos na luta contra a Covid-19. É isso aí. E sempre com recado especial aqui no Manhã Show, nós vamos dar um pulinho lá na Casa Sertaneja agora, hein, Amandinha? Oba! Porque na Sertaneja a festa também já começou. Você sabe que eles estão prestes a completar 49 anos, né, gente? E como você é o convidado especial, eles prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar. Tem máquina de cabelo multilaser por R$ 59,90 à vista. Tem também climatizador de ar 4 litros Vente Sol, R$ 399,90 em até 4 vezes sem juros. WhatsApp Delivery é todo vapor, número 3722-2751, porque lá ninguém perde negócio. É isso aí, gente. Aproveite diversas oportunidades da casasertaneja.com.br. Bom, último intervalo que a gente faz. Na volta estaremos aqui com o candidato à Prefeitura de Poços de Caldas, Hércules Berlini Tassinari, do PTB, para falar um pouquinho sobre suas ideias, essa oportunidade de você que está conosco aqui, nosso espectador, nosso internauta, conhecer cada um desses candidatos à Prefeitura em 2020. Nós voltamos já. Manhã Show. Band FM. Bem, nossa programação política, nossa programação eleitoral. Já estamos aqui com o nosso convidado do dia. Daqui a pouquinho a gente começa a entrevista com Hércules Berlini Tassinari, do PTB. Mas antes eu tenho um recado para você. Nós vamos falar da água mineral Poços de Caldas, Amandinha. É isso aí, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores, embasada com modernos equipamentos. Lá tem galões de 10 e 20 litros, também tem copos descartáveis de 200 ml, garrafas de 510 e 1,5 litro. Então faça seu pedido pelo telefone 37290999. Água mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. É isso aí, Água Mineral Poços de Caldas, grande parceira aqui no Manhã Show. Bom, pessoal, como sempre, pra gente iniciar a nossa entrevista, eu gosto sempre de ressaltar com os candidatos e com você, eleitor, você que está nos acompanhando, essa oportunidade é exatamente para que você possa conhecer a ideologia de cada um dos candidatos, fazer o seu voto consciente, conhecer algumas das propostas, mas não é uma oportunidade de campanha eleitoral. Então a gente pede a colaboração dos candidatos e também junto a todos os nossos eleitores. Estamos aqui com Hércules Berlini Tassinari, do PTB. Hércules, bom dia. Obrigado pela disponibilidade e bem-vindo aqui à Band FM. Bom dia a todos, ouvintes da Band FM, a vocês que têm aí uma audiência considerável neste horário pela Rádio Band FM. Realmente estamos aqui para dizer sobre as nossas perspectivas, o que pensamos sobre as eleições do dia 15 de novembro. Estamos à disposição de vocês e esperamos fazer um programa que seja contento daqueles que nos ouvem e também de vocês que produzem e fazem o programa. Com certeza. E hoje, né, recebendo o Hércules Tassinari, ele que tem 67 anos, é engenheiro, já foi vereador, trabalhou com vários prefeitos aqui de Poços de Caldas, foi secretário de Obras, secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. E o PTB oficializou, né, no dia 8 de setembro, a candidatura de Hércules Tassinari à Prefeitura de Poços de Caldas. A escolha foi feita por unanimidade, né, em convenção realizada em um hotel da cidade.
Tassinari, como a gente disse, já foi vereador, já foi e também concorreu a vice-prefeito, e o escolhido a vice na chapa é o médico João Cioff. E aí, Hércules Tassinari, falando dessa escolha, né? Você que vem com o PTB, com chapa pura, candidato a prefeito nesse ano de 2020, como foi a escolha, né, do seu nome? Como se coloca a prefeito de Poços de Caldas? Amanda, foi uma escolha muito tranquila, porque o PTB há 30 anos não tinha o lançamento de uma candidatura a prefeito. A última candidatura do PTB foi com o Walter Miguel, o falecido Walter Miguel, a prefeito. Então, passados esses 30 anos, o PTB sempre apoiou algum como candidato a vice, apoiou o pessoal como apoio de muleta, como dizem eles, e sempre o PTB foi um coadjuvante. E aí o pessoal, a diretoria executiva do partido, os filiados do partido resolveram encarar essa situação, dizendo que já era hora do PTB ter no seu quadro, que são pessoas que dificilmente mudam de partido, são pessoas que têm raízes do PTB, se lançaram o candidato a prefeito com a chapa pura. E esse consenso foi unânime. E nós tivemos o nosso nome, junto com o Dr. Cioff, para que a gente pudesse representar o partido nas eleições de 15 de novembro. Foi um prazer para mim com essa responsabilidade, porque eu gosto de responsabilidade. E a gente que tem um passado, e a gente que tem uma história, e que somos, acima de tudo, cabeças brancas, como dizem aí parte da imprensa, os cabeça branca tem responsabilidade, não é isso? Então a gente está tranquilo, a nossa candidatura é uma candidatura de sucesso, e nós vamos procurar levar uma campanha sem agressões, uma campanha limpa, com propostas, com proposituras, construtiva, nunca sabendo, teoricamente, quem é o candidato A, B ou C, o que o A, B ou C está fazendo ou está propondo. Eu acho que isso já foi esse tempo de você se preocupar com um candidato que ele está te atacando, está propondo isso, propondo aquilo. Eu acho que não é o nosso mote. Nós temos que realmente fazer a campanha daquilo que a gente pensa, pela nossa experiência como na vida pública e na vida privada. E isso daí vai fazer com que a gente tenha sucesso. Nós estamos totalmente preparados para poder fazer uma campanha e, se eleitos, também fazer uma administração séria, transparente e competente. Candidato, cada um dos candidatos, hoje nós temos 9 candidatos à prefeitura, a eleição majoritária, cada um deles tem alguma especialidade, né, alguma área de atuação mais abrangente. O senhor, como nós citamos, já foi secretário de obras, secretário de planejamento, é engenheiro, e a gente entra também nesses temas específicos, né? Dentro dessa questão da engenharia municipal, né, a gente tem diversas obras a serem realizadas, diversas obras paralisadas, outras que estão em andamento. Que o senhor, enquanto engenheiro, enquanto, como já esteve em secretário de obras, secretário de planejamento, pensa também sobre a questão das obras públicas, né? E a importância da gente ressaltar que, infelizmente, no último ano de eleição, muitas obras ocorrem, né? E fato que nós estamos percebendo também no ano de 2020. A questão da gente ser engenheiro não é só a questão da obra pública que a gente tem experiência. Nós temos a Secretaria de Planejamento, que envolve também a questão técnica. A Secretaria de Planejamento é a secretaria responsável pela aprovação dos projetos de terceiros da iniciativa privada. E hoje a gente vê uma reclamação muito forte em cima da Secretaria de Planejamento, e sempre existiu isso, tá? Que demora muito para aprovar um projeto, demora muito para que possa emitir um alvará para um pequeno e um médio empresário. E isso daí faz com que a gente pense também nessa questão do planejamento em si, como engenheiro. Acho que nós temos que ter uma agilidade, acho que nós temos que ter um apoio ao pequeno e médio empresário, que ele já vem com uma ânsia e com um pensamento positivo de abrir uma empresa, e chega na prefeitura ou qualquer outro órgão já encontra barreiras. Eu acho que nós temos que pensar nisso. E para isso, eu vou ter uma proposta de fazer com que a aprovação de projeto, a questão de emissão dos alvarás, sejam normatizados internamente dentro da secretaria para poder agilizar esse prazo. Porque hoje você vai aprovar um projeto, todo mundo analisa gabarito, recuo, que é o que tem que ser analisado, mas fica pegando coisas que não devem ser pegos, como abertura de cabo, abertura de... Todo projeto tem um responsável técnico, que é o engenheiro. A responsabilidade é do engenheiro que assina o projeto.
E a prefeitura não pode tomar essa responsabilidade para si, ela tem que aprovar aquilo que é da lei. Não pode ficar criando leis particulares dentro da secretaria para que esses projetos não sejam aprovados. Isso é uma questão. A questão das obras públicas, e eu que trabalhei muito com obra pública, precisa ter recurso para fazer obra pública. Se você não tem recurso, você não faz obra pública. Nós vamos procurar recursos. A gente sabe que a situação econômica e financeira da prefeitura é caótica. Poucas obras foram feitas porque realmente não tem recursos. E acho que é o seguinte, acima de tudo, a prefeitura não tem projeto para executar a obra. Se você vai fazer uma perimetral, se você vai fazer ampliação de qualquer avenida, você precisa de projeto. Se você vai pedir algum recurso a nível federal, a primeira coisa que eles vão te pedir em Brasília, cadê o projeto? Não tem projeto, nunca teve. Então nós vamos fazer esse exercício de executar os projetos para que a gente possa solicitar recursos e através desses recursos via as obras. Eu acho que são fundamentais. E tanto na infraestrutura como na pavimentação, isso depende de recurso, porque a prefeitura hoje, economicamente, ela é inviável. Nós estamos num caos. E nós precisamos acertar a primeira casa para depois pensar no que nós vamos fazer a nível de obras. Falando, só fechando esse tema, Amanda, na questão do planejamento, né? É claro que a gente sempre fala muito, junto à Secretaria de Planejamento, em um trabalho multidisciplinar, com Secretaria de Defesa Social e tudo, a questão do plano de mobilidade urbana de nosso município e até mesmo crescimento de nossa cidade, né? Existe toda uma expectativa do crescimento para a zona oeste da cidade, mas hoje, estando como candidato, o que o senhor pensa dessa questão da mobilidade urbana de nosso município e esse crescimento populacional para as regiões do nosso município? Eu falo o seguinte, que eu vou só fazer um preâmbulo, que 4 assuntos de suma importância para o município, na minha opinião, deveriam ser feitos no início da atual administração e que foram deixados justamente para o último momento e está dando no que está dando. Transporte coletivo, plano diretor, plano de mobilidade urbana e a destinação dos resíduos sólidos do lixo. Isso, quando o atual prefeito assumiu, ele já sabia que teria esse compromisso feito com a promotoria pública. E o que aconteceu? Foi deixado para o último ano. Não sei qual a razão, não entro nessa questão. Mas o que está acontecendo é que o transporte coletivo está nessa situação de vai, não vai, a licitação, a cada vez que é julgada, ela é cancelada, outra licitação é cancelada, então a gente não sabe até quando isso vai, se é resolvido desse ano. A questão do plano de mobilidade urbana, foi contratada uma empresa por um valor astronômico que fez um projeto péssimo, um projeto terrível e se pagou um valor muito alto. Acho que nós temos que rever o plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana começa pelas calçadas da cidade, tá certo? Começa de você pensar em planejar uma ciclofaixa para os ciclistas, que hoje está na moda, tá certo? Então tem que se pensar tudo isso para você fazer um plano de mobilidade, onde você associa as condições técnicas com as condições socioeconômicas da população. Então isso daí é uma questão de reaver novamente a mobilidade urbana. É fundamental a questão da mobilidade urbana, como plano diretor também. Você não consegue andar a mobilidade urbana sem ter um plano diretor da cidade. Você precisa andar em conjunto. E o plano diretor também foi para a Câmara, voltou. Por quê? Porque se deixou para o último ano para fazer tudo isso. Com certeza. E Hércules Tassinari falando, né, como a gente já começou a entrevista falando sobre isso, sobre experiência que vocês trazem, né, essa chapa do PTB, como que vocês querem trabalhar isso? O que você vê que já mudou? Por já ter participado de várias administrações e também podendo fazer diferente. Qual que vai ser o foco? Porque principalmente já tendo passado, já tendo a oportunidade de conseguir participar de várias prefeituras, o que você acha que dá para fazer diferente? Porque muita burocratização ainda existe e, ao mesmo tempo, como mudar isso de alguma forma com tanto tempo de experiência, com tanta oportunidade que já teve? Ô Amanda, como eu tive a oportunidade de trabalhar com 11 prefeitos, cada um com as suas prioridades, cada um com a sua maneira de pensar, realmente a gente adquiriu uma experiência muito grande. Mas eu acho que os tempos são outros. Era muito diferente você trabalhar na época do ex-prefeito Ronaldo Junqueira, por exemplo, ou José Aurélio Vilela, que os reclames da população eram menores. As atuações de imprensa, de rede social não existiam praticamente.
Então tinha mais probabilidade de atenção a dar para a população. Agora, eu acho que para você ter sucesso na administração, a administração, o munícipe não tem que vir na prefeitura, a prefeitura tem que ir ao munícipe. Isso é o ponto pacífico, tá certo? E acho que os tempos são outros, de responsabilidade, inclusive responsabilidade fiscal, junto com aquilo que a gente vai ter na prefeitura. Não que não tinha na época anterior, mas hoje as condições são mais fiscalizadas e nós vamos ter esse foco. Trabalhar na prefeitura é uma tranquilidade, porque existem dentro da prefeitura pessoas competentes. Só que acho que houve algumas situações em que a prefeitura saiu muito prejudicada. A questão da redução da carga horária da prefeitura foi um desastre. Foi um desastre essa redução da carga horária. Por quê? Porque isso levou a prefeitura numa situação muito difícil. Reduziu a carga horária e aumentou a hora extra. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio nisso. Não podemos continuar com isso, porque essa redução, então, você vê que trouxe prejuízo para a cidade. Se num momento a tal administração anterior que fez isso, as outras administrações, pensaram que isso ia ser positivo, mas só com o decorrer do tempo mostrou que isso foi um erro astronômico para o município, com um número altíssimo de horas extras. Então a gente tem que se adequar a isso, sempre fazendo um trabalho em conjunto com o Sindicato de Servidores Públicos, para a gente acertar essa casa, para ver o que nós vamos fazer nos primeiros meses de governo com relação a esse custo elevado de mobilização. Eu acho que, eu penso dessa maneira, que o Departamento Municipal de Eletricidade não deve socorrer a prefeitura para pagar a folha de pagamento. Eu acho isso um absurdo. O dinheiro do DME é para investimento e não para custeio. Está sendo para custeio porque não tem como salvar a prefeitura. Como é que vai fazer? E isso daí a gente tem um plano também para o Departamento Municipal de Eletricidade, para que os recursos do departamento sejam, em parte, focados em investimento e não socorrendo a prefeitura para poder pagar a folha de pagamento. Tá certo, é isso. Vamos pedir licença para o candidato. Nós temos um intervalinho aqui, candidato. Daqui a pouquinho continuamos a nossa entrevista. Eu quero dar um recado lá da Gabema Baterias, há mais de 50 anos no mercado. A Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. Fazemos entrega de baterias e vamos até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Então, não deixe o seu carro na mão. Deixe nas mãos da Gabema Baterias. Ligue 3722-2610 ou 3064-2020. WhatsApp 991859230 na Rua Marechal Deodoro 786, Centro de Poços de Caldas. Nesse nome, você pode confiar. Gabema Baterias, grande parceira aqui do programa Manhã Show. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e continua. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua mensagem, mande no 999795825. À medida do possível, nós faremos algumas perguntas de nossos espectadores aqui na Band FM. Manhã Show. Band FM. Band FM. Rádio do seu jeito. É isso aí, do seu jeitinho, de volta com a 90,13 FM, a Band FM Poços de Caldas. Você que está com a gente, estamos entrevistando o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Hércules Berlini Tassinari, do PTB. Amanda, antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos falar do Atacadão do Jeans. Vamos, porque lá no Atacadão do Jeans você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade. São vários modelos para você escolher. Você pode escolher o seu preferido ou levar um de cada, viu? Lá você encontra roupa para toda a família. São blusinhas, calças, camisetas, shorts na moda feminina, masculina e infantil. Então não deixe de visitar uma das 3 lojas aqui em Poços de Caldas, porque você sabe, né? Pensou em jeans? Pensou Atacadão do Jeans, que é sucesso, roupa para toda a família. 3 lojas aqui em Poços de Caldas e você pode aproveitar. É isso aí, Atacadão do Jeans, pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans, na CIS, Pernambuco, e também na Rua Marechal Deodoro, 3715-5380. Estamos aqui com o candidato.
Entrando no tema saúde, né? Uma das suas propostas em plano de governo, candidato, é a implantação do Hospital da Mulher, com serviços de ultrassonografia, mamografia, assistência ao pré-natal e pós-parto. Naturalmente, quando a gente fala da implantação de um novo hospital, né, ou de um novo serviço, a gente já pensa nos serviços que estão funcionando atualmente, né? Infelizmente, nós temos um grande déficit no principal hospital da cidade, o Hospital da Santa Casa de Poços, falando em hospital público, né? Nessa autarquia. O que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Porque como implantar um novo hospital, sendo que nós temos atualmente um hospital que está realmente fechando no vermelho, mês a mês, está sendo feita uma reestruturação onde muitas pessoas foram demitidas. O que o senhor acha dessa relação entre a instalação de um novo hospital com o equilíbrio do Hospital da Santa Casa de Poços? Bem, eu acho que a questão da saúde, e eu tenho como vice-prefeito um médico totalmente experiente, que é o Dr. Sioff. A gente falou muito sobre isso. Quando a gente fala em implantação de hospital da mulher, não é fazer construção de hospital. Ou melhor, nós não pensamos em construir absolutamente nada na parte física da saúde. Eu acho que o que tem na parte física, que são os PSFs, as unidades básicas de saúde e os postos de saúde, são suficientes para atender a cidade. Suficientes fisicamente, tá certo? O que precisa é alguma reforma, alguma adequação. E quando a gente fala na criação do Hospital da Mulher, é para dar prioridade à mulher, exclusivamente à mulher. Onde nós vamos pegar uma parte de um prédio já existente, transformar num Hospital da Mulher para fazer a ultrassonografia, a mamografia, sem construção nenhuma. Podendo aparelhar isso, porque, na verdade, hoje a Santa Casa, ela atende quase que exclusivamente o SUS. Tanto é que se você for passar na Santa Casa, nas proximidades da Santa Casa, no início da semana até mais ou menos na quinta-feira, você vai ver lá ambulâncias de tudo quanto é cidade do sul de Minas. Então isso também atrapalha o atendimento para quem é de Poços de Caldas. A gente quer aliviar isso, você entendeu? A Santa Casa presta um bom trabalho, ótimo, sempre prestou, e a Santa Casa é um patrimônio da cidade, não é isso? Mas a gente quer aliviar isso, proporcionando ao morador de Poços de Caldas um atendimento diferenciado. Porque não adianta a Santa Casa atender o SUS, que é obrigado a atender de cidades que são conveniadas com o SUS da região, e deixar a nossa população de fora. Então, e a questão da saúde em Poços, fisicamente eu não vejo problema, acho que está tudo certinho. Mas eu acho que falta um pouco respeito à população. Respeita a população de você ter um atendimento adequado. Respeita a população de você ter um exame marcado e cumprido. De você ter feito um exame e ser entregue dentro daquele prazo estipulado. Isso é respeito. O ser humano merece respeito. E para isso, a gente vai tentar fazer que cada uma dos postos de saúde da cidade, que hoje só tem um clínico geral, e a gente está propondo que cada unidade do posto de saúde tenha um clínico geral, um obstetra, um dermatologista. Então isso daí, nós vamos procurar dar aos PSFs da cidade questões que você possa ter médicos especializados em determinadas áreas para atender determinados setores. Não adianta a gente ter médico de clínico geral que vá lá uma pessoa que precisa de obstetria, de dermatologia. Então, a gente pensa nisso daí. Pensa em reformular as ações da saúde, que é muito importante. A parte física não, mas esse Hospital da Mulher é para aliviar um pouco as questões da Santa Casa no atendimento específico à mulher e dando respeito a ela também como cidadã. E Tassinari, ainda aproveitando, falando dessa questão da saúde, falando de médicos especialistas, a gente sabe, né, que a folha de pagamento da prefeitura hoje em dia é muito alta, e ainda mais falando sobre a questão financeira e a questão da saúde, a gente sabe também que muitos médicos especialistas é muito difícil de encontrá-los, como todas as administrações é recorrente, né, em falar sobre isso. E aí, como que a gente traria para Poços de Caldas, né, esses médicos especialistas que muitas vezes não querem vir para a cidade porque acha que o valor é muito baixo, mas também, né, a gente não tem condições financeiras em Poços de Caldas para gastar tanto com médicos assim. Eu acho que é uma pergunta muito oportuna, porque na verdade hoje, se você for ver do outro lado, existem uma gama de funcionários da prefeitura hoje que, se você for no portal de transparência da própria prefeitura, recebem valores astronômicos. Isso todo mundo sabe porque está aberto ao público, não é verdade? Em detrimento
a um médico que hoje tem um valor muito baixo no seu vencimento mensal. Então a questão é muito relativa da gente, ao entrar na prefeitura, analisar todas essas questões e procurar, junto a hospitais, não só daqui de Poços, como também da região, fazer convênios para que haja, durante a semana, atendimento desses profissionais. Já procurar fazer com a Faculdade de Medicina de Poços de Caldas, que está começando agora, já procurar fazer os convênios para que futuramente os futuros médicos possam atender a população no seu começo de profissão. Então isso tudo, a gente entende a sua pergunta, que nós vamos ter recursos para fazer isso? Espero que sim, porque nós vamos trabalhar para mudar um pouco a situação da prefeitura economicamente. Não vamos aumentar imposto, não vamos fazer nada extraordinário, mas que a gente vai fazer uma administração austera, severa, para que a gente possa ter recursos e principalmente para atender a população na área de saúde, é muito importante. Quando eu falo da gente valorizar o cidadão, eu falo isso não só na saúde, em todos os setores. Você vai na fila, passa na Rua São Paulo, no DEMAI, você vê pessoas de idade na fila esperando para ser atendido. Isso é um absurdo. Não podemos ter isso de jeito nenhum. Pessoas de idade, num sol quente, como aconteceu esses dias atrás, como está acontecendo agora, pessoas de idade lá esperando ser atendido. Por que não põe mais gente para atender? Por que não dá prioridade? Por que não... Isso eu não passo na minha cabeça, esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que o cidadão tem que ter prioridade e o atendimento tem que ser um atendimento ágil, rápido, não só na saúde. Bom, e já que o senhor voltou na questão do servidor público, deste tema do funcionalismo público, candidato, falando um pouco sobre justamente essa questão. Nós temos até entre as suas medidas uma reforma administrativa prevista e hoje nós temos um comprometimento quanto à folha salarial de cerca de 18 milhões de reais mensais junto aos servidores, em questão de horas extras, né? Desde aquela redução, como o senhor disse, de 8 horas para 6 horas. O senhor acredita que seria necessário, então, esse retorno às 8 horas trabalhadas diárias? E, por outro lado, como fazer essa reestruturação, como o senhor disse, de colocar mais servidores, mas não comprometer severamente a questão da carteira do município, né? Que hoje já temos aí 18 milhões de reais mensais, que é quase um comprometimento de 60% desse valor da prefeitura. Acima do estipulado pela lei federal. Uhum. Então, eu penso da seguinte forma: quando eu proponho uma reforma administrativa, eu jamais vou tomar qualquer atitude que vá prejudicar o funcionalismo. E jamais vou fazer qualquer reforma administrativa sem a parceria, sem a sintonia com os servidores, com os sindicatos de servidores públicos municipais. Mas nós temos hoje na prefeitura em torno de 260 cargos de confiança. E eu pergunto, será que precisa disso? Eu pergunto para você, tem secretaria que precisa de subsecretário? Então a gente tem que analisar essas questões, que isso vai nos dar um começo de economia, que possa a gente começar a trabalhar e começar a saber por onde que a gente vai andar. A gente não sabe como vamos encontrar a prefeitura financeiramente e economicamente. Acredito talvez com uma dívida em torno de 100 milhões de reais. Acredito, tá? Não tenho o número exato. Mas eu acho que quando a gente assumir, nós vamos tomar medidas muito sérias, muito austeras, mas nunca prejudicando o funcionalismo público. A questão de você voltar às horas, nós temos que mudar o regime da prefeitura, que hoje é seletista, e nós temos que mudar isso com a aprovação da Câmara Municipal. Então eu espero que isso tem que ser uma atitude de imediato, uma das atitudes prioritárias de qualquer um que assumir a prefeitura. Não estou falando de mim não, mas tem que pensar nisso. Acho que todo mundo está falando em reforma administrativa, mas realmente a gente tem que pensar nisso daí, e cada um tem um modo de pensar diferente. E até aproveitando, só um adendo também, em 2014 houve uma negociação, diversas conversas com o Sindiserv, na época, na administração do ex-prefeito Heloísio Lourenço, e ficou bastante dividido, né? Porque algumas pessoas eram favoráveis ao regime seletista, outras favoráveis ao regime estatutário. O senhor acredita que seria correto o regime estatutário? Eu acredito que sim, porque aí é uma maneira da gente voltar a ter o horário integral na prefeitura. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. E a questão do seletista, hoje, se você for analisar muito bem nas prefeituras e mesmo nos órgãos públicos, nas autarquias, o regime seletista é pouco utilizado. Eu acho que é mais o estatutário. Então nós temos que fazer isso. É uma tarefa difícil? Porque você... Bom, apesar que todo mundo, em todas as atividades, você tem os prós e os contras.
Você vai ter o contrário e você vai ter o que é favorável. Para isso a gente tem que ter diálogo. Diálogo e mostrar para aqueles que são contrários que é positivo para eles também. Porque eu acho que o funcionalismo da prefeitura não pode ser... ele tem as suas garantias. Ele não pode ser prejudicado. E isso a gente não tem intenção de prejudicar ninguém. Mas a gente tem que conversar para ver uma melhor situação e mostrar para eles que, olha, a folha de pagamento da prefeitura está sendo hoje bancada pelo DME. Vocês acham justo isso? Eu acho que não é justo. A prefeitura está gastando mais do que está arrecadando. Tá certo? E eu sou contra o aumento de impostos. Então, mais um detalhe também que a gente tem que pensar isso, que eu não penso em aumentar nada de imposto. Acho que isso, se a população está tão carente, tão absurdamente carente, a gente vai procurar aumentar imposto? Eu acho que não tem significativo, não tem motivo nenhum, tá certo? Então a gente tem que ter solução interna, e acho até que são soluções que vão trazer um desgaste para qualquer um dos prefeitos que forem eleitos, não falo da minha pessoa também, mas eu estou preparado para isso e não tem problema nenhum. Com certeza. Agora, candidato, falando também sobre outra questão, que é a pandemia, né? Que vivemos em tempos completamente diferentes. Em 2021, provavelmente será tudo ainda que a gente tá nessas projeções, né? E a gente tem uma pergunta aqui interessante do Michael. Ele quer saber sobre a educação, que vai ser um grande desafio para 2021, uma vez que esse ano praticamente foi perdido aí pelos estudantes. Então, qual o projeto na área da educação para os próximos anos em Poços de Caldas? Ainda mais com as condições das escolas, né? A gente fala sobre equipamentos, sobre condições mesmo dos prédios antigos. Como que você vê essa situação também? E até, Tassinari, até aproveitando, agradecendo a pergunta do... Como é que ele chama mesmo? Michael mandou para nós. E acrescentando, dentro do seu plano de governo, você cita muito o termo pós-pandemia, reestruturação das escolas. Isso. Mas dentro da pergunta dele ainda, a gente colocar o momento pandemia, porque infelizmente a gente não sabe se 2021 teremos o tal pós-pandemia, né? Não, eu acho... Vamos começar pela pandemia, depois eu chego na educação pós-pandemia. Eu acredito que a pandemia pegou todo mundo de surpresa. Isso daí foi um baque muito grande em todas as atividades, em todos os setores da cidade, do país e do mundo. Tenho uma opinião particular minha. Eu acho que aqui em Poços houve uma precipitação no fechamento dos estabelecimentos comerciais. Dia 17 de março, teve o primeiro caso de Covid, já se fecha tudo. Eu acho que foi precipitado. Eu acho que tinha que esperar um pouquinho mais para ver se a situação aumentava ou não e chegar a um equilíbrio. Olha, aumentou a situação, agora nós vamos fechar. Porque mais de 150 pequenas empresas, pequenos comércios foram fechados. Isso não tem o que pagar. Então isso, eu acho que houve essa precipitação, não sei se foi por medo de acontecer alguma coisa, mas eu acho que teria que ter um conselho que orientasse que isso daí devia ser prolongado um pouquinho mais para depois se fechar e fazer a quarentena necessária. Mas a pandemia mostrou para a gente um outro lado. A pandemia mostrou para a gente que o quanto é importante o turismo na nossa cidade. Porque o turismo não vive só do hotel, não vive só do restaurante. O próprio atacadão do jeans, que vende o jeans, que o proprietário falou para mim, Tassinari, eu senti isso porque o turista vinha comprar de mim. O próprio relojoeiro que vende o relógio sentiu também. Então isso mostrou que o turismo é fundamental para a cidade. É fundamental, é uma indústria espetacular que a gente tem que jogar muito em cima do turismo. Em relação à educação, eu acho que a gente tem que parabenizar os professores. Porque os professores se reinventaram. Uma coisa que jamais eles estavam pensando que ia acontecer. Eles desenvolveram seus programas, eles procuraram de todas as formas mostrar para os seus alunos que eles tinham que se adaptar a essa nova situação. Eles se mostraram também, e existem muitos professores nesses casos, que não tinham essa facilidade de você usar o computador, ele tinha outra maneira. Ele se reinventou. Ele falou, puxa vida, eu tenho que entrar nessa. Então o professor se reinventou. Nós temos no nosso programa um programa muito interessante em relação à tecnologia, de fazer com que a educação, a tecnologia entre diretamente na educação de forma muito forte, muito forte.
Isso daí nós vamos esmiuçar mais, que o nosso plano de governo ele foi elaborado a princípio muito simplesmente, mas nós estamos a cada momento criando novas perspectivas, principalmente no sentido de tecnologia da educação. E eu acho que não tem outro caminho. A gente não sabe até onde essa pandemia vai. Não sabe até onde essa pandemia vai. E depende também do governo estadual liberar as escolas ou não. Agora, você vai liberar uma escola e você vai falar para o seu filho ir na escola? Não sei, eu acho que é difícil, né? É uma situação, é um posicionamento muito difícil para os pais. Como é que eu vou deixar meu filho ir na escola? Não sei o que vai acontecer. Não é isso? Então, você vê que situação que a gente se encontra, uma situação difícil em que a cada momento a gente tem que pensar na tecnologia futura para que a gente pense no pior. Se o senhor tivesse o poder de decisão, o senhor voltaria às aulas aqui em Poços ou não? Se houvesse um consentimento do governo do estado que era para Poços voltar às escolas, eu voltaria às escolas. Com medidas estritamente fortes na prevenção dos alunos e de quem vai levar os alunos à escola, o pai, o avô, o tio, alguma coisa. Então eu voltaria sim. Agora, isso depende muito de um consenso entre os professores também, que eu acho que a gente teria que conversar com os próprios professores. Não adianta nada se você fala, vamos abrir as escolas, se os professores não se sentem seguros para isso, tá certo? Então, mas eu partilho que, dentro de um determinado momento, acho que a nossa vida, ela não pode ficar estagnada. A gente tem que trabalhar, tá certo? A gente tem que produzir. Agora, se for para ficar em casa, é difícil, não é isso? É isso, obrigado, Tassinari. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e depois a gente tem o nosso quadrinho, dedinho pra cima, dedinho pra baixo. E antes, já que a gente tá falando de educação, a gente vai falar da Unopar, não é isso, Amanda? Claro, gente, você pode começar a sua graduação na Unopar ainda nesse semestre, tá? Cursos de 2 a 4 anos, com mensalidades a partir de R$ 149,00, matrícula grátis até o dia 30 de setembro, até hoje. Então aproveite e você só começa a pagar agora, no próximo mês, tá? Então faça o vestibular online no conforto da sua casa. O Unopar aqui em Poços de Caldas está lá na rua Doutor Mário de Paiva, 572. O telefone é o 3721-7618. O WhatsApp que é o 998276990. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta fechando a entrevista com o candidato a prefeito de Poços de Caldas, Hércules Berlini Tassinari. Manhã. Voto consciente no ano de 2020, também com muito recado bacana. Vamos falar da Ótica Contato, tradição de 21 anos e sempre inovando e trazendo para você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E agora na compra de uma lente multifocal você ganha uma armação. E tem mais, as lentes mais conhecidas do mercado com até 50% de desconto. Para mais informações, consulte o regulamento na loja. Ótica Contato, mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Avenida Francisco Salles, 256, em Poços de Caldas. Fone 3537215043, 37215043. É isso aí, hoje com a nossa entrevista com o Hércules Tassinari, candidato aí pelo PTB. É o nosso convidado para a gente conhecer aí um pouquinho sobre as suas propostas. Hércules, ainda a gente recebeu muitas mensagens, você falou aí um pouquinho sobre o turismo, né? Só pra gente responder a Drica aqui, ela falou que ela sempre participou muito da festa de São Benedito e tal, e a gente fala um pouquinho sobre a tradição também, né? Devido a tantos anos de experiência, como que você vê também o turismo e essas tradicionais festas aqui típicas da nossa região, principalmente Poços de Caldas? Isso é cultura. Eu acho que a cultura tem que ser incentivado em todas as suas festas tradicionais. A festa São Benedito, os caiapoços, congos, a festa Uai. Isso nós temos que, pós-pandemia, prever isso. A Sinfonia das Águas. Então acho que a cultura também faz parte da nossa proposta de governo, o incentivo aos artistas da cultura local. Acho que nós temos que prestigiar os artistas, aquelas pessoas que hoje dependem, no seu amadorismo, de tocar em algum evento, tocar em algum bar, restaurante. Isso nós temos que ter como em mente o prestígio a esse pessoal. Em relação à festa de São Benedito, sou totalmente favorável, é uma festa particular, mas que o município tem que dar a sua contribuição. E eu acho que a contribuição do município é fazer com que nesse período de 1º de maio a 13 de maio, que é o período da festa São Benedito, as pessoas possam se divertir, as pessoas possam ter aqueles que trabalham
se fazer o comércio durante a festa, acho que isso é muito importante. Isso aí nós não vamos mexer absolutamente nada, por quê? Porque a gente acha que é uma tradição e essa tradição dura 13 dias, praticamente. E essa tradição tem que permanecer. Legal. Bom, pra gente fechar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista com Hércules Tassinari, nós já temos aqui dedinho pra cima, dedinho pra baixo, pode ficar com suas ferramentas aí. Serão 3 nomes, todos os candidatos, a gente fala 3 nomes e aí ele tem que falar dedinho pra cima ou dedinho pra baixo. Começando, Amanda Negrini. Vamos lá, Hércules Tassinari, queremos saber sobre o nosso atual presidente. Você é dedinho pra cima ou dedinho para baixo para Bolsonaro? Dedinho pra cima. Rapidamente, por quê, Tassinari? Por quê? Porque acho que é um presidente que está terminando com a questão da corrupção. Um presidente que sofreu todas as situações de imprensa, de STF, de Câmara e de Senado contra, e ele está fazendo um governo que vai nos trazer resultados excelentes. Basta ver aquilo que ele anda fazendo no Norte e Nordeste com as ferrovias, com as estradas. E depois ele vai atacar o Sul e Sudeste. Então acho que se fosse outro, talvez não aguentaria o que sofreu de pressão. Acho que então que o meu voto é um voto de positivo, porque eu acho que ele faz um bom governo. Tranquilo. Vamos ao próximo, Amandinha. Ao próximo. Pela outra polaridade, Tassinari, queremos saber a sua opinião. Dedinho pra cima ou dedinho para baixo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Dedinho pra baixo. Por quê, Tassinari? Acho que não é só a minha perspectiva disso, não. Eu acho que o que a população ficou sabendo nos últimos tempos, eu acho que isso daí não tem como você falar, olha, que beleza de presidente, tudo. Eu acho que a última imagem é a que fica. O último fato é o que fica, você está entendendo? Então eu acho que isso trouxe um desconforto muito grande para a nossa população. Logicamente que tem pessoas e a gente respeita, a gente tem que respeitar, pessoas que gostam do ex-presidente Lula, mas eu acho que o dano que ele trouxe ao país foi muito maior que a minha simpatia por ele. E para fechar, a gente traz um nome também em âmbito nacional, Roberto Jefferson, ele que é presidente nacional do PTB, que ficou conhecido também com o seu envolvimento no esquema de corrupção do Mensalão. O que o senhor acha, Tassinari? Dedo pra cima. Dedinho pra cima, por quê? Porque eu acho que foi ele o precursor de toda essa bandalheira que ocorreu. Foi ele que procurou ser penalizado, como foi, mas ter que contar o que aconteceu. Então eu acho que isso foi um ato que ele se penalizou, ele cumpriu as penas que foram cabíveis a ele, mas ele não tem papa na língua. Eu acho que ele foi sério, sincero e colocou para fora tudo isso que aconteceu. Foi graças a Roberto Jefferson que as coisas começaram. Ele foi errado, foi completamente errado, porque ele fazia parte do esquema também. Mas ele teve a coragem de se autopunir, como foi punido, mas também de delatar todo mundo que estava envolvido. Tá certo, fechado então. Opiniões. Hércules Berlini Tassinari do PTB, obrigado pela presença, pela disponibilidade. Adoramos. E para fechar, Tassinari, é importante o senhor deixar também as redes sociais, que aí o pessoal pode acompanhar nas lives, acompanhar o próprio plano de governo, que aqui é mais um bate-papo, não dá pra gente esmiuçar, falar todos os temas. Eu agradeço muito a participação, Gali e Amanda, e acho que é muito importante isso, que a gente passa para a nossa população aquilo que a gente pensa, os nossos pensamentos. Porque a administração, a gente tem que administrar junto com a população. O poder não me fascina, nunca me fascinou, e eu tenho certeza que eleito, você é a mesma pessoa que sou. Andando na rua normalmente, trabalhando como empresário que sou e vou me dedicar exclusivamente à prefeitura, mas não vou mudar minha personalidade. Sou uma pessoa simples, que tem trabalho, que gosta de trabalhar. E, acima de tudo, gosta de trabalhar. Respeito a cidade e a cidade onde eu nasci tem que merecer um Poços de Caldas melhor. Muito obrigado a todos e acompanhe a gente na nossa campanha pelas nossas lives toda terça-feira às 20 horas. Acompanhe-nos na rede social, vai ser hoje o grande
grande meio de comunicação das eleições vai ser através das redes sociais e nós estamos aptos a responder qualquer pergunta, independente de qualquer assunto. A gente está apto, preparado para responder e depois assumir a prefeitura. Muito obrigado a todos. É isso, gente. E você vai acompanhando aqui a programação da Band FM. Amanhã nós temos Mais um candidato. convidado. O microfone tá indo embora aqui, gente. Já tá na hora, né? Por causa disso. Amanhã temos mais um candidato à prefeitura de Poços de Caldas. Amanhã é o dia do professor Flávio e a gente tá de volta, né, Galo? É isso aí. Obrigado, gente. A partir das 9 da manhã tem Manhã Show. Tchau. Manhã Show. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.